a endometriose é uma condição ginecológica benigna, entre aspas, né? E mais comuns em mulheres na pré-menopausa. A gente vai ver que endometriose é uma doença que tem uma grande relação com a predominância estrogênica, com o excesso de estradiol no corpo. E aí a gente vai perceber então que é mais comum isso acontecer quando a mulher começa a se aproximar dos finais do seu ciclo, né? Então, quando ela está se aproximando do climatério e menopausa, a chance dela ter endometriose é muito maior. Então, esse é um ponto. 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva podem ter endometriose. Então, você veja que é uma patologia altamente prevalente. Se a gente for colocar em termos do número de mulheres, né? 10, 15% é muito alto. É uma patologia muito debilitante, tem efeitos prejudiciais no trabalho da mulher, na relação do casal, na parte psicológica, porque a gente está falando de uma paciente que vai ter dor crônica. E se ela tem dor crônica, isso vai ter um alto impacto na saúde mental dessa mulher, né? Então, ainda mais quando é uma situação que perdura. Está muito associada à infertilidade, né? Então, cerca de 20% das mulheres que têm endometriose também vão cursar com infertilidade, né? E acaba muitas vezes sendo o motivo aí de uma procura por uma reprodução assistida, né? Então, a endometriose, como ela vai fazer um processo que a gente vai ver aqui muito inflamatório, vai fazendo cicatrizes, vai fazendo fibroses dentro do corpo da mulher, então essas trompas vão ser prejudicadas, o útero vai ser prejudicado, o ovário vai ser prejudicado, né? Então tudo isso vai afetar negativamente a fertilidade da mulher. Então essa é uma questão importante. E a dor pélvica crônica, que traz muito impacto do ponto de vista do relacionamento da mulher com o corpo dela, na relação com o parceiro e tudo mais, afeta 45% das mulheres que têm esse diagnóstico. Ou seja, é altamente associado à dor crônica, né? E a gente sabe qual é o impacto da dor crônica quando ela vai se expandindo, né? Meses e meses, o que vai acontecendo com a pessoa que tem dor crônica, né? Não há uma definição exata do único motivo, né, para o aparecimento dessa doença. Na realidade, hoje a gente tem uma visão, dentro da medicina funcional, muito abrangente sobre a endometriose. Existem várias circunstâncias, vários gatilhos epigenéticos, né? Ou seja, a pessoa tem uma certa predisposição genética, mas diante de um ambiente em que esse gene começa a ser expressado de uma forma não favorável, aumenta a chance dela desenvolver endometriose. Nós vamos ver também aqui que tem outros componentes que podem estar relacionados a uma mulher ter mais chances de ter endometriose, mas uma das coisas principais, né, que eu acredito muito, porque eu vejo isso muito dentro do consultório, são as intoxicações, né? Todos os elementos nocivos que nós estamos aí circundados, que muitas vezes entram no nosso organismo e no corpo dessa mulher podem desencadear respostas imunológicas, né, aberrantes, que não são desejáveis, né? Às vezes gerando processos aí crônicos de inflamação, como a gente já vai definir melhor. Existem vários mecanismos também mais antigos que fazem a discussão do porquê acontece tudo isso no corpo da mulher, né? Mas um dos mecanismos que a gente vê nos livros de ginecologia, né, é a teoria da menstruação retrógrada, ou seja, de que no fluxo menstrual poderia acontecer um processo desse sangue refluir através das trompas e inundar a cavidade peritoneal. Porém, a gente sabe que não é exatamente isso, é bem mais do que isso, né? Essa teoria, ela já foi, digamos assim, suplantada, né? Ela não está mais tão em voga hoje em dia. Nós sabemos que o endométrio é aquela camada que reveste o útero da mulher internamente, né? E que é responsável pelo fluxo menstrual mensal da mulher, né? Esse endométrio ele deve estar ali, né? E, no entanto, nessa patologia, nessa doença, pedacinhos desse endométrio podem estar implantados dentro do próprio útero, né? Da camada muscular do útero, e às vezes fora dessa cavidade uterina, às vezes nas trompas, nos ovários, no intestino, no peritônio, na bexiga,
em vários órgãos ali em volta, né, dessa região da mulher. E aí, quanto mais, né, penetrante, mais órgãos afetando, né, é claro que a gente já está falando de uma doença que está mais evoluída. Também, às vezes, a infiltração que esses focos de endométrio fazem pode ser superficial, pode ser mais profundo. Em geral, quando o foco endometrióide ele é mais profundo, é considerado uma doença também com maior progressão, mais grave, né? E a questão da endometriose é que se ela não for tratada, e aí entra a questão, né, que é importante, ela tende a evoluir, ela tende a piorar, né? Então a gente está falando de uma doença crônica, né? Então a gente precisa entender isso, que é uma doença crônica que, se nada for feito, ela tende a piorar cada vez mais a sua expressão. Então isso é uma coisa, acho que é importante a gente compartilhar, né, aqui, né, nesse raciocínio. O que mais que a gente pode pensar sobre endometriose? Puxa, é só a questão do endométrio ali infiltrando nesses órgãos, e aí a cada ciclo aquele endométrio recebe um estímulo hormonal, ele prolifera, sangra, e é por isso que dói? Sim, é por isso que dói. Aquele sangue não tem para onde ser represado, causa uma inflamação. O problema é que essa inflamação ela tende a cada vez ficar maior e se expandir mais. Então, no fundo, a gente está falando de uma doença aqui inflamatória. Então é isso que a gente precisa consolidar o conceito. Endometriose significa inflamação. Então, será que o tratamento da endometriose, desses ciclos muito dolorosos que a mulher sente, daquela dor que às vezes ela sente no ato sexual, na penetração, da dor que ela, na TPM muito intensa que ela tem, na enxaqueca que ela tem ali, mais ou menos na metade para o final do ciclo, né, na segunda fase do ciclo, será que tudo isso, esses sintomas associados à endometriose, a própria questão do intestino, que é muito comum estar associada à endometriose, né, intestino irritável, às vezes diarreia, às vezes constipação, será que tudo isso vai ser resolvido tomando uma pílula anticoncepcional? Então esse é um ponto de reflexão que as mulheres devem ter. A gente vai ver que isso é muito insuficiente. No entanto, isso é que tem sido a conduta mais comum dentro do atendimento dessa mulher, é de simplesmente passarem um anticoncepcional para ela sem questionar muito qual foi o ambiente, por que essa endometriose se instalou. Dentro de um tratamento mais abrangente, a gente não vai ficar por aí. A gente vai tentar, em essência, controlar o processo inflamatório que está desordenado, que está muito aumentado no corpo dessa mulher. Então veja como é diferente um pouco os objetivos desse tratamento. Não apenas evitar que a mulher menstrue e tenha uma melhora ali dos sintomas. A gente quer a melhora dos sintomas, mas a gente quer resolver a doença de base. Porque o que acontece? Essa mulher que usa anticoncepcional há muito tempo, né, ela está bloqueando a progressão da endometriose? Talvez sim, porque não está tendo esse estímulo hormonal contínuo, porém a inflamação, aquele status inflamatório que está acometendo a mulher, ele não foi tratado. E por não ser tratado, o que acontece? Depois que a mulher para de tomar o anticoncepcional, a chance dela ter recidiva, né, um retorno de sintomas, às vezes as consequências danosas do uso de anticoncepcional por muito tempo, tudo isso vai se somando e no final das contas o tratamento deixa muito a desejar, não é? Quem está aqui me ouvindo, se tem esse diagnóstico de endometriose, então vocês podem concluir, né, em relação a se o tratamento está adequado ou não. O ideal é que esse tratamento ele não seja só a supressão do ciclo menstrual, né? A gente vai falar até mais coisas sobre isso. Então, como endometriose é uma doença considerada inflamatória, em nível molecular a gente vai ter uma produção de citocinas inflamatórias muito alta, principalmente fator de necrose tumoral alfa, interleucina 6, proteína C reativa, e a gente vai ter vários desses marcadores de inflamação super elevados, tá, no corpo da mulher. Isso significa que a injúria, a inflamação continua, tá? Então esse é um componente, né? E é dependente totalmente de estradiol, pessoal. Então o estradiol em excesso no corpo da mulher, ele
piora muito a expressão da endometriose. Né? Como a gente falou, é uma patologia de predominância estrogênica, depende do estrogênio. O endométrio ele recebe estímulo do estrogênio, do estradiol. Então, se esse estradiol está aumentado, não existe aí uma compensação, né? Ele está super alto, a mulher tende a ter muito mais sintomas, vai piorar bastante seu quadro da endometriose. Tá? Então, esse é um conceito importante, porque a gente vai ver que muitas mulheres, no climatério e menopausa, o que acontece com a mulher? Ela vai chegando na idade ali dos 38, 39, 40, a produção de progesterona, que é um hormônio antiproliferativo, começa a declinar. E aí, proporcionalmente, o estradiol já fica aumentado. E se ela tiver ainda uma tendência a aumentar mais o estradiol, por questões de receptores de produção hormonal, esse desequilíbrio vai aumentar. E as mulheres que têm esse desequilíbrio aumentado estão muito mais suscetíveis a que esses focos de endometriose se espalhem, que eles acabem tomando outras regiões ali ginecológicas da mulher. Uma das coisas que tem relação sim com quadros de endometriose é uma insuficiência da progesterona. As mulheres têm declínio da progesterona e aumento do estradiol. Então as mulheres ficam mais irritadas, ficam com mais TPM, ficam com mais insônia. O estradiol tem esse efeito quando ele não tem esse equilíbrio com a progesterona. Por outro lado, a progesterona diminui os focos endometrioides, ajuda a regular o ciclo menstrual, deixa a mulher mais tranquila, né? Tem um efeito aí GABAérgico interessante no sistema nervoso central, de relaxamento, né? Então veja que tem um componente hormonal muito importante por trás, que a gente precisa avaliar cada caso, cada mulher. Uma outra coisa que pode estar na gênese das mulheres com endometriose, se a gente está falando de uma inflamação crônica, por onde que a gente mais gera inflamação no nosso organismo? Por onde que tem mais proteínas estranhas entrando no nosso corpo que o nosso sistema imunológico pode reagir de uma forma aberrante? Através do quê? Do trato digestório, dos alimentos. Então a gente vai ter alguns tipos de alimentos que já são estudados na endometriose que aumentam a chance de inflamação nesse útero, que piora essa predominância estrogênica. Então, olhar o intestino, a saúde intestinal da mulher para o tratamento da endometriose é essencial, porque se esse intestino continuar inflamado e a mulher está ali na atividade da endometriose todo mês, fazendo menstruação, cada vez aumentando mais focos, e a gente não tratar o intestino, só bloquear ali o ciclo menstrual dela vai ser muito pouco. A gente precisa ir lá na origem da inflamação. E o intestino geralmente tem um papel muito importante nessa origem de inflamação. Então, modular a alimentação, fazer uma modulação intestinal, melhorar a microflora, melhorar a microbiota é essencial nesse tratamento. Então você, mulher que está me ouvindo aqui, se você nunca fez uma abordagem dessa, só tomou anticoncepcional, né? Tentou bloquear a menstruação, isso é insuficiente. Nós precisamos trabalhar em cima do intestino, da disbiose, do leaky gut, tá? Então é super importante tratar o intestino. A Paula fez uma pergunta. Paula, seja bem-vinda, tá? Quais são os sintomas? Quando devo me preocupar para saber se tem endometriose? Excelente pergunta. A endometriose ela vem recheada de sintomas, mas o sintoma que a gente já pode desconfiar é se uma adolescente, eu não estou falando de mulher só com 40 anos não, mas adolescentes hoje têm endometriose. Se uma adolescente está tendo ciclos menstruais sempre muito dolorosos, né, com muita prostração, com muita dor, que tem que tomar remédio todo o ciclo, a gente já dá um sinalzinho de alerta, tá? Então, essa menstruação muito dolorosa, dismenorreia, é uma coisa que não é normal. Não é normal você sentir tanta dor a cada ciclo menstrual. Então, é uma coisa já aponta ali um sinal de alerta. Mas, além disso, o que mais que pode estar relacionado à endometriose? Como ela é uma doença sistêmica, não só do aparelho ginecológico, ela é uma doença que afeta todo o organismo, por essa produção de citocinas inflamatórias, a mulher pode ter muita fadiga, muito cansaço, impactar muito na saúde mental dela. Quadros de ansiedade podem estar associados à endometriose, quadros de depressão
podem estar associadas à endometriose. Uma outra situação clínica que está muito associada à endometriose é a enxaqueca, a cefaleia. Então, mulheres que têm uma TPM muito intensa, né, que sai da casinha mesmo, né? Às vezes fala, doutor, eu mato o primeiro que eu ver na frente, né? Então, TPMs muito intensas, com ciclos dolorosos, com muita enxaqueca, com muita aura, com muita cefaleia, são indícios sim que essa mulher pode estar tendo um quadro de endometriose. Dor na penetração, no ato sexual, é uma coisa que não é normal. Se a mulher está tendo dor durante o ato sexual, né, então a gente está pensando num mecanismo de atrito com esses focos endometrióides que provoca dor na mulher. Então é uma coisa, um sintoma também muito comum, tá? E a fadiga. A fadiga vai estar muito presente na maior parte das mulheres. O intestino irritável. Então veja que é um quadro bem complexo, bem floreado, mas é muito associado ao ciclo menstrual. Então é isso que você tem que ficar um pouco atenta, né, em relação a essa desconfiança. Então falando um pouco já de diagnóstico, além desses sintomas aí que a gente vai coletando na história e a gente vai desconfiando, é claro que o ginecologista vai fazer um toque, ele vai poder sentir algum foco endometrióide, ele vai perceber que tem alguma tumoração, que a paciente tem dor ao toque. São outras características, né, que vão ajudando a fechar o diagnóstico. Mas é claro que a gente vai ter algum exame de imagem que vai nos dar ali as alterações, né? Então o exame que é mais comum, porém não é fácil de ser bem feito, é uma ultrassonografia transvaginal, porém com pesquisa de endometriose. É uma ecografia muito mais cuidadosa, tem vários critérios, né, para serem seguidos ali pelo ecografista, para ele poder investigar cada quadrante da mulher, não apenas o útero, o ovário e as trompas, mas pegando ali o peritônio, pegando bexiga, pegando intestino, para ver se identifica a possibilidade de algum foco de endometriose fora do útero. Então, o diagnóstico é esse, mas às vezes os médicos podem pedir uma ressonância magnética, que vai dar uma imagem muito detalhada de todo o assoalho pélvico, toda aquela região. E existem mulheres que às vezes fazendo esses exames não aparece nenhuma imagem muito importante, mas ela está com a clínica muito intensa. Nesses casos, é interessante também, às vezes, né, algumas mulheres têm que fazer uma laparoscopia mesmo. Tem que investigar lá dentro. Daí a laparoscopia, ela é o diagnóstico ouro, né? Porque você vai estar dentro da cavidade vendo lá todas as superfícies dos órgãos para ver se tem esses focos. Então, às vezes, coisas que não aparecem nesses exames de imagem podem aparecer na laparoscopia, tá? Então, essa seria a forma de diagnosticar. Uma outra associação, quem me perguntou aqui do quadro clínico, há vários estudos que mostram associações de doenças autoimunes com endometriose, olha só. Então, assim, Hashimoto, tireoidite de Hashimoto, que é a inflamação da glândula da tireoide por anticorpos, autoanticorpos circulando na corrente sanguínea. Isso tem uma associação muito forte também entre endometriose e tireoidite de Hashimoto. Não significa que toda mulher que tenha tireoidite de Hashimoto vai ter endometriose e vice-versa. É muito comum encontrar as duas situações na mesma pessoa, tá? Então é uma outra associação que eu gostaria de compartilhar aqui. Também a gente vai ver que as mulheres com endometriose não tratada, elas vão ter um risco de doença cardiovascular muito aumentado. Porque você está pensando numa patologia inflamatória, a mulher está pegando fogo, produzindo um monte de citocinas inflamatórias, elas estão na corrente sanguínea. E tudo que está muito inflamado, nos vasos sanguíneos, que são muito sensíveis ao estresse oxidativo, pode provocar ali microfissuras desses vasos, e com essas microfissuras, os leucócitos, os macrófagos vão lá, fazem inflamação, acho que é algo que precisa ser combatido, né? Aquela lesão, começa a fazer uma inflamação, começa a fazer aquela espuma, começa a fazer fibrina, começa a fazer a doença que a gente chama de aterosclerose, que é esse entupimento da luz do vaso sanguíneo. Então, mulheres que têm esse tipo de doença sem tratar, sem controlar, elas têm um aumento muito grande do risco cardiovascular,
do risco de infarto, de AVC, de trombos. Ficou claro o quadro clínico, a forma como a gente faz o diagnóstico, está mais claro para vocês? Então vamos falar um pouquinho dos tratamentos. Em geral, a mulher que tem essa dor pélvica crônica, o que oferecem para ela em geral, né? Infelizmente, a medicina ela tende a tratar sintoma, né? E aí, então beleza, vamos dar alguma medicação para a mulher não menstruar mais, né? Um anticoncepcional de uso contínuo. E às vezes prescrevem isso para uma adolescente, né? Sem investigar muito por que ela está tendo tanta dor, tanto desconforto no ciclo menstrual. Tem muitos estudos mostrando os riscos do uso contínuo de anticoncepcionais a médio e longo prazo. Anticoncepcional tem suas indicações clínicas, porém existe um uso indiscriminado do anticoncepcional pelas mulheres e isso aumenta o risco de muitas doenças. É muito comum hoje a gente atender paciente com 40 anos, menopausa precoce, paciente com 35, 37 anos entrando em climatério. Uma coisa totalmente anômala antes do tempo. E, em geral, quando você vai ouvir as histórias dessas mulheres, muitas delas já tinham aí um histórico de um uso prolongado de anticoncepcional. Então, é uma coisa séria, pode induzir uma menopausa precoce. Na verdade, quando a mulher está tomando anticoncepcional, já é uma menopausa química. Aumenta o risco de trombose, de fatores da coagulação no fígado. Aumenta o risco de infarto, de AVC. Aumenta o risco de câncer de mama. Então veja bem, anticoncepcional é um remédio, é uma molécula alterada, não é um hormônio, tá? É uma molécula que está alterada para ter um efeito medicamentoso no corpo. Tem sua função? Tem. Pode até ser utilizado num caso de endometriose? Sim, porque às vezes é muito pior essa mulher continuar menstruando todo o ciclo do que ela fazer uma interrupção. Na balança compensa mais controlar a endometriose. Porém, existem outros tratamentos que a gente precisa ofertar para essa mulher, não há dúvidas, tá? Então, falando desse ponto de vista mais amplo da endometriose, não apenas suprimir o eixo hormonal e interromper os ciclos menstruais, mas a gente precisa melhorar o tratamento da inflamação sistêmica que está acontecendo no corpo da mulher. Precisamos ver o estilo de vida dessa mulher, o que ela está comendo. Tem trabalhos bem interessantes que associam o aumento da endometriose, a piora do prognóstico, com o consumo de carne vermelha muito alto, né? Então, comendo aí mais que 2 vezes carne vermelha na semana, já começa a aumentar o prognóstico da mulher com endometriose. Por quê? Porque a carne ela é um produto que gera mais inflamação no processo digestivo, sem contar todas as poluições que a carne recebe no processo de produção hoje em dia. Então, tem fatores nutricionais, o próprio glúten, o excesso de leite, o excesso de produtos industrializados, com corantes, com acidulantes, com tudo, com alumínio, né, com metais pesados, o excesso de agrotóxicos na água, de substâncias estranhas ao corpo, das baterias dos celulares, dos campos eletromagnéticos. Tudo isso é poluição, pessoal. Infelizmente, não tem como a gente estar totalmente livre, mas tem sim como a gente reduzir esses impactos. Então, tudo isso entra pela alimentação, pelo tubo digestivo, inflama esse tubo digestivo e vai aumentar a chance de um avanço dessa endometriose para a mulher que tem essa tendência de endometriose. Mas não só isso, eu estava falando do estilo de vida. Uma coisa comum hoje, que atrapalha muito a geração de radicais livres, de oxigênio, de espécies reativas, de compostos que são muito ativos, né, polares no corpo, que fazem destruição tecidual, né, e fazem envelhecimento precoce, os radicais livres. Então, aumenta muito isso hoje nas pessoas que não têm rotinas de sono. Então, o sono, né, a produção da melatonina noturna, ela é o principal antioxidante natural que nós produzimos. Uma pessoa que está indo dormir meia-noite, 1h, 2 da manhã, e acordando 8h30, 9 horas, ela está totalmente fora do ritmo circadiano. E viver contra os ritmos da natureza custa muito alto para a pessoa. A pessoa fala, mas eu produzo mais à noite. Tudo bem, você pode produzir por um período, mas a longo prazo tem muitos estudos mostrando
aumento de doença cardiovascular, aumento de câncer, aumento de depressão grave, aumento de taxa de suicídio em quem tem insônia crônica, em quem vai dormir muito tarde, em quem não respeita esses ritmos naturais. Então, um outro fator do estilo de vida, sono. Se a gente quer tratar essa mulher de uma forma mais global, precisamos melhorar o sono dela. As noites de sono têm que ser reparadoras, ela tem que se sentir energizada, descansada, com toda a energia quando acorda. Então, essa seria o normal. A gente precisa ajudar a mulher a conquistar isso. Uma outra coisa do estilo de vida que tem um efeito benéfico, claro, é a atividade física regular e constante. Porque a atividade física ela vai ajudar a desinflamar o corpo, vai produzir mais endorfinas. A atividade física ela até inflama, né? A parte de musculatura e tudo que foi utilizado. Mas a resposta é antioxidação. É você ficar melhor com o corpo, é se sentir mais leve, mais endorfinas, menos substâncias álgicas e mais substâncias antioxidantes no corpo. É claro que essa mulher tem dificuldade, sim, de fazer atividade física, porque está com dor crônica. Mas aos poucos é muito importante que ela se proponha isso e ela vai aos poucos conseguindo incorporar isso na rotina dela, tá? Uma outra coisa que atrapalha muito a progressão da doença, que a gente precisa tratar na mulher, é o manejo do estresse. Aí falando um pouquinho aqui, fazendo um parêntese só, em relação à visão mais global, mais sistêmica da endometriose. Eu já trabalho, né, dentro desse campo sistêmico, familiar, com as constelações. Eu já vi muitos casos de mulheres com endometriose, né, que a história do feminino nessa família foi muito prejudicada, foi uma história muito difícil. Teve muito abuso, muita supressão da mulher, ou às vezes aquela energia do feminino não pôde se expressar, né? Então a gente vê que isso está marcado, cicatrizado no corpo dessa mulher, né? Como uma tatuagem mesmo. Então eu já vi esses processos em vários trabalhos sistêmicos. Então, às vezes, olhar mais amplamente todas as questões sistêmicas envolvidas em endometriose é importante. Até porque a endometriose vai trazer o tema da sexualidade na mulher. Porque uma mulher que está com dor pélvica constante não consegue ter uma relação prazerosa. Ela talvez simule, talvez ela se submeta àquela relação, mas ela não está no auge do prazer dela, ela não está realmente entregue de uma forma mais relaxada para o momento do ato sexual. Então, a sexualidade é um grande tema e é claro que às vezes a gente vai identificar na história biopatográfica dessa mulher, infelizmente tem aí questões de abuso. Então, eu identifico isso de uma certa forma frequente com as mulheres que têm esse tipo de diagnóstico, tá? Então, eu falei um pouco do estilo de vida, né, pessoal, que é importante para o tratamento. Agora eu vou falar de algumas outras alternativas que não só o bloqueio da menstruação para ajudar no tratamento da endometriose. O Alisson, seja bem-vindo, tá? Eu e minha esposa Ana Paula, a mulher que acabou de perguntar sobre se estamos gostando muito da live. Obrigado, querido. Obrigado pelo apoio. E a intenção é essa, né? Minha motivação é levar mais informação, as pessoas poderem ter uma informação de segurança, né? Hoje em dia a gente vai lá pro Dr. Google, mas o Dr. Google joga pra gente milhares de informações, muitas delas muito parciais, muito tendenciosas, panfletárias, e as pessoas embarcam nessa e acabam sofrendo, né? O mais comum é sofrer, né? Com alguma alteração de exame, alguma coisa lá, foi ver, pode dar câncer, pode matar, né? Então é muito legal a gente poder ter as redes para vocês poderem ter acesso aos médicos, né? Quem estuda essa área, aí qualifica a informação que está chegando. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Aqui a Gabi perguntou, né? Se não tratar a endometriose, evolui como? Então, aí que entra uma questão importante. É sempre importante avaliar a idade da paciente, né? Porque pensa assim, uma mulher que está com 47 anos e está com fóculos endometrioides, ela logo ali vai parar de menstruar. A tendência é não ter mais o estímulo hormonal, né, do corpo dela, aumentando mais os focos endometrioides. É uma forma de interpretar e de intervir. Agora, se é uma menina jovem, que nem você, sei lá, digamos a pessoa tem 25, 26 anos,
e já começa a ter o diagnóstico de endometriose, opa, a gente tem que fazer alguma coisa por essa mulher. Se não for tratado, se deixar simplesmente rolar, a mulher achar que doer na menstruação é normal, ter TPM é normal, ter dor de cabeça é normal, ter dor na relação e não sentir prazer, não ter orgasmo é normal, se ela vai se submetendo a tudo isso, o que vai acontecer? Em primeiro lugar, essa endometriose pode se espalhar para outros órgãos, afetando o intestino, afetando bexiga, afetando várias outras cavidades. Ela pode chegar a um quadro de infertilidade, ela pode ter cicatrizes, inflamações que vão bloquear ali as trompas, que vai fazer o ovário não funcionar direito. Tem o endometrioma, que às vezes é quando um foco de endometriose aumenta no ovário. Isso vai diminuir, né, a chance dela ter uma gestação futura. Ela vai ter uma dor cada vez maior, mais incapacitante. Ela vai ter um quadro de depressão mais grave, mais aprofundado, porque a dor crônica leva a pessoa nesse estado, né? Ela tem a chance de, não tratando a inflamação, não bloqueando essa endometriose, de ter outras doenças associadas, como eu falei, doenças autoimunes. Então veja que é uma coisa muito séria, que deve ser tratada, deve ser desconfiada. Muitas mulheres já se habituam, como a gente falou, mas também muitos médicos acabam deixando passar, acaba não pedindo exame, acaba não investigando um pouco mais a história clínica dessa paciente para suspeitar ali, né? Às vezes consulta muito rapidinha e tal, não dá. Então a gente precisa tirar uma história bem assim personalizada e ver como que essa mulher vem tendo esses ciclos menstruais. E aí, diante desses sintomas, desconfiar. Então sempre tem que tratar. Não deixa de tratar porque a repercussão lá na frente pode ser muito maior, pode ser muito mais danosa, tá? Realmente, a mulher que está com predominância estrogênica, não tem progesterona, está dormindo mal, está toda inflamada, qualquer pessoa muito inflamada não tem condição de ficar boa. A pessoa fica irritada mesmo, o humor vai para o espaço, né? A estabilidade é difícil de estar. Então dá para entender por que a mulher fica nesse estado, né? Mas tem tratamento, olha que coisa boa, né? Maravilha que tem tratamento. Outra pergunta aqui, eu já vou falar dos tratamentos hormonais e não hormonais, tá? Eu pretendo terminar essa live falando de tratamentos hormonais e não hormonais. Então, tratamentos para bloquear a endometriose e tratamentos para diminuir a inflamação, para tratar a condição sistêmica dessa mulher. Mariane, seja bem-vinda, Mariane. É possível diagnosticar endometriose se a paciente estiver na menopausa? A tendência da endometriose, como a menopausa trata-se de um processo de declínio hormonal severo, que a mulher para de produzir vários hormônios, a tendência da endometriose é frear, é diminuir. Só que o estrago às vezes já foi feito. E também a inflamação crônica, que geralmente está atrelada a esse processo, pode continuar. E vai continuar, pessoal, porque se a mulher pode adoecer de predominância estrogênica, muito estradiol, estrogênios no corpo, ela vai sofrer muito mais na menopausa quando não tem mais hormônio. Então, o modelo de medicina funcional, ele entende isso. Hormônios são mensageiros essenciais do corpo, estão a favor da vida. Sem hormônios, sem níveis ótimos de hormônios, nós declinamos e começamos a ter problemas de saúde, tá? Os hormônios, eles são sim um dos pilares dentro de qualquer tratamento integrativo mais global, tá? E a gente não precisa fazer o hormônio estar lá no chão. Uma mulher que está na menopausa, ela já tem indicação de fazer reposição hormonal bioidêntica, isomolecular. Mas a gente não precisa esperar ela chegar a ficar na menopausa. Ela já tem declínio de progesterona, de testosterona. Às vezes o próprio estradiol vai caindo muito antes de chegar na menopausa. Então, não ter os hormônios também vai trazer outras coisas. Talvez do ponto de vista da endometriose, da dor, até diminua um pouco, porque não vai ter mais o estímulo do endométrio, porém vai ter outras repercussões que precisam sim ser tratadas. Então essa reposição vai ser muito importante para as mulheres no pós-menopausa, tá bom? Então bem legal a tua pergunta, tá? Mas vai ser possível sim identificar, o ultrassom daquela forma como eu falei, pode investigar ali na mulher na pós-menopausa, ver se ainda tem foco, ver se ela ainda está tendo algum estímulo hormonal ou não, quanto que essa menopausa já evoluiu ou não, depende dos exames também, né, que a mulher vai fazer.
Quando vale a pena fazer cirurgia de videolaparoscopia? Primeiro, a gente precisa esgotar esses diagnósticos com esses exames de imagem que eu citei e o diagnóstico clínico. Em geral, a ecografia bem feita, realizada por um profissional que tem esse treinamento específico, vai ser muito elucidativa, junto com uma ressonância de pelve, pode ajudar muito, né, ginecológica, toda a região ginecológica, pode ajudar muito no diagnóstico. Se mesmo assim não foi encontrado nada e a mulher tem um ciclo com todos os sintomas, vale a pena pensar numa investigação videolaparoscópica, que é um procedimento menos invasivo, não é uma cirurgia aberta, né? Mas vai ser feito em centro cirúrgico para avaliar essa cavidade uterina. Sempre lembrando, né? Tirar os focos endometrióides é só uma partezinha do tratamento. A gente precisa tratar daí o restante dessa mulher. Doutora Carla tá aqui, bacana, colega lá da nossa pós-graduação. Obrigado, querida, pela presença aí, né? A Thalita perguntou, o implante hormonal com a gestrinona é uma alternativa? Pronto, a Thalita entrou aqui na minha na outra fala, né? Que é justamente a gente pensar em tratamentos hormonais e também tratamentos que ajam mais na inflamação. A gente estava falando da inflamação que a endometriose traz, né, no corpo da mulher. Então, sem dúvidas, a gestrinona, que ficou popularmente conhecida como chip da beleza, que é um nome impróprio, né, porque ninguém compra beleza assim, né, então ficou um nome muito mercadológico, mas o que a gestrinona faz? A gestrinona já é uma molécula que vem sendo estudada. Existe até um médico no Brasil que pesquisou muito gestrinona e aplicou muita gestrinona, implantes de gestrinona em mulheres com endometriose, que era o Dr. Elcimar Coutinho. Ele faleceu há não muito tempo, lá da Bahia. Vários trabalhos publicados em revistas internacionais mostrando que gestrinona em implante pode sim controlar a doença, pode fazer os focos endometrioides diminuírem, endometriomas diminuírem, e isso já foi testado em várias amostras, tá? De mulheres que tinham e que fizeram implantes de gestrinona, né? Então a gestrinona é sim uma alternativa hormonal, só que não é um hormônio bioidêntico, é um medicamento que foi desenvolvido para essa finalidade. Uma das principais finalidades da gestrinona é fazer o controle dos focos endometrioides. E isso pode ser feito através de um gel intravaginal, através de um implante hormonal, né, de gestrinona. Funciona? Sem dúvida, funciona muito. O único cuidado, as mulheres acham que às vezes, por ter sangramento bem diminuído, às vezes até interrupção do fluxo, que isso seria como um anticoncepcional. Gestrinona não é seguro como anticoncepcional, principalmente em implantes bioabsorvíveis de 6 em 6 meses. O implante anual, ele tem mais evidência de anticoncepção, né, para utilizar nas mulheres. Mas a gente precisa cuidar que essa mulher, se ela está em idade reprodutiva, ela vai usar a gestrinona para controlar a endometriose, mas talvez seja interessante associar um outro método, como um DIU não hormonal, um DIU de cobre, um DIU de prata, para que ela garanta que não vai engravidar. Então, gestrinona é sim uma possibilidade terapêutica. No meu ponto de vista, muito melhor do ponto de vista da molécula, da ação farmacológica, do que, por exemplo, um levonorgestrel, que o levonorgestrel, dentro daqueles dispositivos intrauterinos, né, aquele de nome famoso, ele libera levonorgestrel lá dentro, só que o levonorgestrel ele tem muito mais efeito colateral sistêmico, né, gerando um quadro depressivo na paciente, edema, retenção de líquidos, às vezes uma piora bem grande na pele, uma diminuição da libido muito forte. Então não acho interessante esses DIUs medicados, esses DIUs com remédios. Mas a gestrinona pode sim ser uma opção. Como qualquer método medicamentoso tem seus riscos e benefícios. Para endometriose, vale a pena? Vale a pena. Tem que ser feito um acompanhamento, não é assim sair colocando chip, né? Como hoje em dia parece que é uma doideira. Às vezes já ligaram lá na clínica, o doutor coloca chip, assim, eu quero agendar o meu chip. Peraí, nem é meu paciente, nem conheço a história clínica, tá querendo agendar chip. Uma coisa que a gente precisa entender, que esse implante,
Ele é totalmente personalizado, a dose é calculada conforme a paciente, tem que ter uma boa indicação clínica, tem que ter um acompanhamento e não é desprovido de efeitos colaterais, né? Às vezes, usando gestrinona, pode haver uma expressão mais, efeitos androgênicos da gestrinona, né? Então, às vezes pode ter mais acne, queda de cabelo, pilificação, né? Então, a gente tem que acompanhar essa paciente na integralidade. Então, falamos de tratamentos hormonais. Precisamos pensar em tratamentos hormonais para bloquear essa endometriose. Mas e o que a gente pode fazer com o tratamento mais de fundo inflamatório? Além do que eu já falei, do estilo de vida, da alimentação, etc. Bom, tem vários suplementos nutracêuticos que podem ser interessantes em relação à endometriose. Então, por exemplo, uma coisa comum que ajuda a bloquear várias cascatas do ácido araquidônico, do NF-kappa-beta, que são marcadores, sinalizadores de vias inflamatórias importantes, é o ômega 3, por exemplo. O ômega 3, numa boa proporção de EPA e DHA, com aquele selo de liberação de metais pesados, né? Ele, numa dose ótima de 3, 4, 5 gramas, depende do que a gente vai usar na paciente, pode ajudar muito a bloquear parte dessa inflamação. Outra coisa que a gente pode lançar mão de suplemento, que é muito efetivo, tem muito estudo hoje, até aqui eu divulguei agora recentemente, sobre a cúrcuma, tá? Então, não na verdade a cúrcuma, mas a curcumina. A curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma. Já está bem estudado que a curcumina age em várias vias inflamatórias no corpo todo, bloqueando NF-kappa-beta, citocinas inflamatórias, diminuindo o TNF-alfa, diminuindo a interleucina 6, melhorando o status metabólico dessa paciente, tá? Então, curcumina é muito indicativo para essa paciente. Vai ter que ver quantidade, vai ter que via de administração, né? Mas é um suplemento nutracêutico muito interessante. Nós vamos ter outros suplementos, como por exemplo, resveratrol transresveratrol, que é também um antioxidante poderoso, muito utilizado também nesses quadros. Então vai melhorar a inflamação dessa paciente também. A gente vai ter outros substâncias que ajudam a produzir antioxidantes no corpo. Por exemplo, N-acetilcisteína é uma suplementação interessante, porque a N-acetilcisteína vai melhorar os níveis de glutationa no corpo. E a glutationa a gente sabe que é um poderoso antioxidante também. Então vai diminuir a dor, vai diminuir a inflamação. Boswellia serrata, que é uma planta que a gente usa muito em quadros de artrose, de artrite, mas também quadros inflamatórios. Então a gente pode estar usando Boswellia serrata numa proporção manipulada, né? Que a mulher pode estar fazendo a utilização dessa manipulação. Unha de gato, Uncaria tomentosa. Então é uma outra planta que é bem conhecida dentro dos tratamentos aí de dores crônicas, mas que tem uma ação bem interessante na diminuição da dor, na melhora da dor dessas pacientes e na diminuição da inflamação. Então, às vezes o chá, às vezes a decocção, né? O chá, ou às vezes a manipulação em cápsulas pode ser interessante, tá? E outras coisas, pessoal, por exemplo, vai tratar o intestino dessa mulher, vai ter que usar probiótico, vai ter que usar glutamina, vai ter que ajudar esse intestino a diminuir esse status inflamatório. Então, assim, de tudo isso que eu fui citando, né? Óleo de borragem, por exemplo, diminui a inflamação. Um outro hormônio que pode ser usado no tratamento da endometriose, nos casos mais leves, às vezes respondem bem, progesterona. A gente não falou da predominância estrogênica, da deficiência da progesterona? Bom, se eu suplementar progesterona, principalmente na segunda fase do ciclo da mulher, né, que seria o pico da progesterona, eu vou ter um equilíbrio maior e uma diminuição do quadro da endometriose. Então, progesterona pode ser uma alternativa também aqui. A Paula falando que não ouviu uma aula tão explicativa como essa. Parabéns, Dr. Luiz. Obrigado, querida. Obrigado pelo feedback. Então, esse era o recado, né, que eu gostaria de passar para vocês, principalmente para as mulheres e para os homens também, podendo divulgar para suas parceiras, para as mulheres da sua família, né? Essas informações que eu deixei aqui para você hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tentei ser bem didático, não é um tema muito fácil de ser explicado, é complexo,
mas a intenção, a minha fala sempre tem eu tento comunicar para os leigos, né? Para você que está me ouvindo aí, para que você entenda um pouco mais, né? E não assim só aquele linguajar técnico, né, dos médicos, que é difícil de compreender. Eu também faço um convite para vocês que me acompanharam até aqui. Por favor, entrem no meu canal do YouTube, se inscrevam lá para receber as notificações dos vídeos, para curtir os vídeos. A gente está num processo de... Esse ano eu vou fazer muito vídeo no YouTube e eu gostaria que vocês estivessem lá comigo, compartilhando aquelas informações, fazendo perguntas, interagindo no chat. É importante para mim, para eu também me sentir motivado a continuar esses projetos, mas também é importante para a própria rede social, para que ela entenda que esse conteúdo é relevante e que possa ser distribuído para mais pessoas. Então, boa noite, bom descanso, um beijo para vocês, durmam bem.